Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Douglas e esse é o Diego Tornini. Estamos em mais um episódio do nosso Café e Propósito, o maior podcast de BH, né? Pessoal, estamos aqui, né, no nosso espaço aqui, né, inaugurando nosso espaço para começar a gravar os nossos podcasts. A partir de agora vocês vão conseguir acompanhar também, não só os áudios, mas também as gravações do nosso canal no YouTube, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, né, Diegão? Nós vamos falar sobre como descobrir o seu propósito. Eu acho que esse tema tem toda conexão com a mensagem que a gente quer trazer com o nosso podcast. Certo? Sim, com certeza. Antes de mais nada, queria agradecer, né, a presença de todos vocês aqui conosco. E já para a gente começar esse aquece aqui, né, esse bate-papo, Diegão, fala pra gente aí um pouquinho o que te trouxe aqui, né? O que você entende desse conceito, né, de propósito? O que é propósito para você? Primeiramente, tem que falar que o nosso podcast, Café e Propósito, é o podcast mais disruptivo de Belo Horizonte. Então fica com a gente que vocês vão ver muitas coisas novas acontecendo. E para mim, o que é propósito? Esse é um tema que eu gosto muito de falar porque eu estar aqui hoje é consequência de um propósito na minha vida. Propósito é você entender o motivo pelo qual você nasceu. E o propósito está muito ligado à sua identidade. É primeiro você entender quem é você. Quem é você? Porque para você fazer algo, você tem que descobrir quem é você. Eu vejo que muitas pessoas acabam uma corrida, por exemplo, por dinheiro e não sabem por que estão fazendo isso. E eu acredito que quando você busca o seu propósito, primeiramente, o dinheiro ele vai ser consequência. E você fazendo aquilo que você ama, aquilo que você acredita, aquilo que faz dar brilho nos seus olhos, o dinheiro vai ser atraído. As pessoas vão ser atraídas por você. Eu e você somos uma prova muito grande disso, né? Que a gente faz isso daqui e atrai muitas pessoas para perto da gente pelo que a gente faz. E eu vejo que propósito é você servir as pessoas. Porque muitas pessoas elas ficam perdidas nessa palavra, propósito. O que é propósito? Propósito é servir. E servir está muito ligado a amar as pessoas. Para você servir, você deve amar. Então, é uma coisa que está ligada à outra. Mas se você não ama, você pode começar a servir e se interessar por isso. Mas não fica com expectativas terceiras, como o dinheiro, como eu disse, né? Isso vai ser consequência. Mas foca no amor. Foca em amar as pessoas. Uma colher, por exemplo, ela serve muito bem quando ela pega a comida e leva até a boca. Uma caneta, quando ela está sendo gasta, está sendo exercida ali no papel, ela está cumprindo o seu propósito. Se você pega uma caneta e coloca ela no cabelo, talvez ela vai se sentir mal, porque aquilo não é o propósito da caneta. O propósito dela é escrever, é ser gasta. E muitas vezes as pessoas se pegam perdidas na vida fazendo algo, até tendo resultado, mas falta alguma coisa. Falta um significado, porque ela não encontrou o propósito, ela não encontrou uma verdadeira motivação. Eu acho que é legal a gente falar sobre esse conceito, né? Eu falo que é sempre a minha bandeira. Eu acho que na vida, todos nós buscamos um sentido, né? Sim. Todos nós buscamos um motivo para acordar de manhã. E quando a gente fala do conceito de propósito, é trazer para a nossa realidade essa tal razão, né? Por que eu nasci na família que eu nasci? Exatamente. Por que eu sou da forma que eu sou? Sim. Por que eu tenho os irmãos que eu tenho? Por que eu casei com a pessoa que eu casei? Né? Eu acho que a gente consegue fazer essa reflexão. Poxa, eu não estou aonde eu estou por acaso. O propósito ele tem conexão com isso. Né? Sim. É entender quem nós somos, entender a nossa origem e identificar quais são as ferramentas que a gente tem para construir essa trajetória de propósito. Eu falo que o propósito, ele tem, na minha percepção, ele tem 4 conceitos que são extremamente importantes, né? Eu falo que para a gente poder descobrir o nosso propósito, a primeira coisa a gente precisa identificar quem nós somos. Qual é o nosso porquê, né? O porquê a gente acorda de manhã, quais são os nossos gostos, o que a gente gosta, o que nos motiva, o que nos movimenta. Depois que a gente se conhece, a gente consegue identificar qual é o nosso talento, o que a gente tem de habilidade nata para poder utilizar. Com certeza. Né? Poxa, eu sou bom em comunicação, sou bom em treinar pessoas, eu sou bom com cálculos, eu sou bom com atividade mais manual. Eu tenho que identificar o que eu tenho mais
familiaridade, né? Depois que eu identifiquei o que eu tenho mais familiaridade, eu começo a utilizar esse dom ou talento para executar algo ou fazer algo. Começo a trabalhar em um ofício. Sim, sim. Naturalmente, esse ofício, por eu fazer algo que eu tenho habilidade e tenho amor, eu começo a ter resultados. Podem ser resultados financeiros, podem ser resultados sociais, resultados de influência. E aí, a partir do momento que eu consigo utilizar, né, essa influência para servir outras pessoas, eu começo a ver sentido na vida, um sentido naquilo, né? Vim com essa habilidade, eu vim com essa habilidade por isso, né? Para poder abençoar a família tal, né? Para poder ser referência nesse segmento. A partir dali, eu consigo fechar esse ciclo, né? Me conhecer, identificar meu talento, colocar em prática, gerar influência e servir pessoas. Eu acho que esse é o fluxo, né? Com certeza. Na minha percepção do conceito de propósito. Sim, e eu vejo que você tocou num assunto muito importante, que é você entender que você nasceu na família que você deveria ter nascido, com as condições que você precisa ter. Porque muitas vezes, por exemplo, eu perdi muito tempo na minha vida pensando que se eu tivesse nascido em uma família com condições diferentes, eu poderia ter tido mais oportunidades. E isso pode ser realidade para muita gente. Nossa, se a minha família tivesse mais condições financeiras, se a minha família fosse estruturada, fosse uma família estruturada, se a minha família não tivesse esses problemas, esses vícios, só que se você, por exemplo, nasceu em uma família pobre, e você quer ser uma pessoa bem-sucedida, é porque você pode. É porque você precisou nascer nessa família. É diferente de uma pessoa que nasce numa família próspera, rica financeiramente. Essa pessoa precisou nascer nessa família. Você não. Se você nasceu numa família, numa extrema pobreza, é porque você precisou nascer ali para você alcançar o seu sucesso. E se algo queima no seu coração por uma vida melhor, por transformar as pessoas, por causar impacto na vida, ser bem-sucedido financeiramente, conhecer lugares incríveis, e você nasceu num local que não te proporciona isso, você nasceu no lugar certo. Aceita a sua identidade, aceita os seus antepassados, aceita a sua origem, porque tem muita força aí. Você vai ver que você está gastando desperdício. É como se, quando você não aceita a sua família, é como se você furasse o seu tanque de combustível. O que você poderia estar usando para ser performance, para correr, para chegar onde você precisa, tá gastando combustível à toa, desperdiçando. Então, aceita a sua família, aceita as suas origens, aceita as suas condições, mas depois faça diferente. É engraçado falar sobre isso, né? Porque a gente consegue perceber por que tem tantas pessoas que nasceram em famílias tão estruturadas, com condições financeiras tão bem, né, elaboradas ali. Sim. E essas pessoas não conseguem cumprir a missão, né? É verdade. Como também tem muitas pessoas que nasceram em famílias muito simples, em condições extremamente desfavoráveis e conseguiram romper. Verdade. Né? Me fala, cara, assim, Diegão, quando que você conseguiu... Você identificou o seu propósito? Sim. E se você identificou, quando você conseguiu perceber isso? Olha, isso foi uma questão, assim, por grande parte da minha vida eu fui um cara perdido. Eu não sabia o que fazer. Eu começava várias coisas e não conseguia ir até o fim. Já tive o sonho de ser policial, tive o sonho de ser músico, tentei entrar na polícia, fiz curso de música, aprendi a tocar violão, fiz curso de informática, só que eu desistia. Falava, o que tem comigo? Eu sou inconstante demais. Foi só quando eu descobri um propósito que eu consegui ser constante, mas aí tem sinais. É nisso que vai ser o tema, né? Que vai ajudar as pessoas. Tem os sinais. O que você ama? Eu procurava os propósitos fora, mas o propósito estava dentro de mim. E olha, mais incrível que pareça, eu procurei o propósito em vários lugares. Bastava eu olhar para o meu RG. Por que o meu RG? Porque o significado do nome Diego é aquele que ensina, aquele que orienta o caminho. E o meu propósito está muito ligado a isso, a ensinar as pessoas a servir, e é muito ligado à comunicação, que é o que nós estamos fazendo agora. E eu me sinto totalmente preenchido. E você também sente isso, dá para ver que você sente. E por que eu identifiquei isso? Quando eu era ali por volta na escola, isso, como Steve Jobs disse, você tem que olhar para trás para conectar os pontos. Na escola, eu lembro que uma vez eu li um texto de Shakespeare, chamava Você Aprende, o texto de Shakespeare. E eu fiquei assim, fascinado, porque era um texto que trazia reflexão. Aí eu li aquele texto e falei, cara, que incrível isso. Aquilo mexeu comigo. E eu guardei aquele texto.
Só que, aí o significou, foi muito bom, mas só que assim, eu tive que olhar para trás, lá no futuro, eu comecei a ver que eu decorava frases para ajudar pessoas, para fazer elas mudarem o estado emocional, mesmo sem saber o que eu mesmo sem saber o que era. E eu sempre fui muito tímido, muito travado, não conversava com ninguém, tinha medo de conversar, né? Só que eu queria escrever, eu queria impactar as pessoas. Então eu começava a escrever. E quando eu entrei no teatro, né, para quem não sabe, eu sou ator também. Eu entro no teatro para me transformar, para deixar a timidez de lado, né, me transformar nisso. E eu vi no teatro que eu começava a escrever e eu pude falar para as pessoas os meus textos. Falei, cara, que incrível isso, eu consigo mexer com as emoções das pessoas no teatro. Eu me lembro que uma vez eu fui no... eu estava em busca, eu não sabia exatamente qual era o meu propósito. Eu participava da Rádio Tatiaia, aqui de BH, né? E eu fui na rádio, um programa de comédia, era um programa de comédia. E eu tinha textos, que eu tinha escrito textos motivacionais, que esses textos, eles impactavam as pessoas. Eu tinha vergonha de mostrar. Mas para quem eu mostrava, eu falava, cara, você escreve muito bem, os seus textos tocam as pessoas. E nesse programa de comédia, eu lembro que eu estava com um amigo, eu fui participar, foi a primeira vez que eu fui numa rádio que eu participei. Era um programa de comédia e eu queria falar desse texto. Eu não queria falar de comédia, cara. Eu falei, eu vou pedir os caras pra falar desse texto. Só que esse amigo meu falou, não, velho, nada a ver, cara. Você tá num programa de comédia, você vai falar de um texto motivacional. Eu ouvi ele e acabei não pedindo. Hoje eu pediria, com certeza, né? Hoje eu tenho outra mentalidade, tem que ser disruptivo. Cara, vai que era assim, né? Devia ter pedido, mas não pedi. Mas assim, resumindo, fui vendo esses sinais. Só que muitas vezes as pessoas acham que o propósito está alinhado aos seus dons. Sim, eu acredito que esteja. Mas muitas vezes você não vai perceber isso, porque eu era tímido. Eu jamais faria isso que eu faço aqui com você, de conversar, por exemplo, da palestra, de gravar vídeos, porque eu era tímido. Aí o cara olha para a timidez dele e fala assim, peraí, meu propósito não é ser um comunicador, porque eu sou tímido. Só que não. Eu vejo que eu tenho um talento de comunicação, só que eu tive que quebrar uma barreira. Porque talvez você tem uma outra profissão e você olha, nossa, não tem habilidade. Talvez você tenha, mas você precisa quebrar barreiras para se colocar nisso, para que você alcance aquilo. Não olha para o seu medo, olha para o seu desejo. É isso que você tem que fazer, não o medo, o desejo. Cara, se você fosse, assim, já pegando a leva da sua fala, assim, se você fosse aconselhar alguém, né, na construção dessa identificação de propósito, que conselho você daria? Cara, primeiro, olha o que você ama. Só que muitas vezes, talvez você não teve muita experiência de coisas que você gostava, que você amava. Se permita. Viva experiências novas. Viva, conheça novas pessoas, novos ambientes, viaje. Por quê? Porque quando você começa a se permitir, a expandir o seu grau de conhecimento, porque o homem, ele toma como limite o seu campo de visão. Se você começa a viver coisas novas, a conhecer coisas novas, a chance de o seu coração arder por algo vai ser muito grande. Quando seu coração arder por algo que você está vendo nas outras pessoas, você vai falar, pô, velho, isso pode ser um sinal. Quando você ouvir alguém falando, eu, por exemplo, eu lembro aquele filme, não lembro o nome do filme, não me lembro o nome do filme, mas era um filme que o rei, ele tinha um nome de comunicação. Em nome do rei, não sei, não lembro o nome do filme. Mas ele era, não sei se ele era, acho que ele era gago. Eu fiquei fascinante, porque ele tinha uma limitação como eu tinha. Quando eu via pessoas falando em público, eu achava aquilo incrível. Mas eu não tinha coragem de falar, de conversar. Mas aquilo queimava no meu coração, eu falava, nossa, que incrível. Quando eu via grandes comunicadores, é como uma águia, né? Essa metáfora da águia está no galinheiro. Você é uma águia que foi criada como galinha, você olha para cima e vê as águias voando. Quando você olha, algo no seu coração te diz que você deveria estar lá em cima. Então você identificar o que você ama. Se você não ama alguma coisa, se permita. E quando vier o medo, faz o seu desejo ficar maior do que isso. Porque assim você vai descobrir. E olha também os seus talentos naturais. Muitas vezes já está aí os seus talentos. O que você gosta de fazer? O que você se sente em flow, nesse estado de plenitude fazendo? E você, Douglas, qual que é o seu propósito? Cara, minha missão é transformar vidas, assim. Eu acho que a Next foi fundada para a gente atingir essas pessoas. O podcast, né, o nosso podcast, Café e Propósito, também tem essa missão, que é alcançar pessoas. A ideia é a gente compartilhar o máximo de conhecimento possível, experiência de vida também, para que, de alguma forma, não só as nossas vidas, mas as vidas das pessoas que forem entrevistadas aqui, que compartilharem conhecimento,
consigam impactar, né? Consigam levar esperança. E eu fui um jovem extremamente tímido, tinha uma série de crenças limitantes, né? Ainda estou num processo de transformação, acho que a gente está sempre buscando evolução. Cresci sem meu pai, né? Mas cresci num lar muito amoroso, com uma série dentro de um contexto que, se eu fosse olhar hoje, eu não estaria onde eu estou. Mas eu sei que a partir do momento que eu consegui romper todas essas barreiras e entendi que eu tinha uma missão que era maior do que só aquele meu universo, eu consegui ter uma projeção maior, sabe? É entender que a sua dor pode ser cura para outra pessoa. Sim. A sua dor pode ser luz para a escuridão de outra pessoa. Eu acho que entender, quando eu tive clareza disso, eu consegui compreender qual era a minha missão, né? Transformar vidas. E o mais legal de tudo isso é terminar uma aula, terminar uma palestra e receber uma mensagem: poxa, a sua vida hoje tocou a minha vida, sabe? Você entender que, poxa, me emocionar e compartilhar um momento de dor leva luz para uma outra pessoa que também vivenciou algo parecido, sabe? Eu acho que quando a gente consegue compreender que tudo que a gente experimenta nessa vida, seja algo de bom ou algo de ruim, como você mesmo disse, né? Quando a gente se permite viver, todas as nossas experiências trazem pra gente ferramentas pra gente servir. Sim. Acho que essa é a principal missão, né? Quando eu entendi isso, eu consegui entender qual era o meu propósito. E até dentro de tudo que a gente já falou, né, desse contexto, assim, o que a gente pode falar para as pessoas, né, aconselhar? Comece a fazer, além de tudo, né? Além de você identificar Perfeito. O que você ama, além de você identificar a sua habilidade, comece a fazer, põe em prática, cara. Vai ter uma pessoa assistindo, mas se essa única pessoa for tocada, cara... Tem um filme, recomendo para vocês assistirem, do Jeremy Camp, chama Enquanto Estivermos Juntos. Conta a história de vida do Jeremy Camp. Para quem não conhece, Jeremy Camp é um músico cristão extremamente expressivo, já foi um dos maiores, se não o maior, né? Na época dele não tinha internet, não tinha muitas coisas, ganhou Grammy. E no filme retrata muito bem, ele vive um momento de dor, ele perde a esposa, né? Vou dar spoiler aqui, gente. Vocês podem assistir, que vale muito a pena. Tem um momento que a esposa dele, ela com câncer, assim, enfrentando uma batalha, ela vira e fala para ele: olha, se a minha dor mudar a vida de uma pessoa, já terá valido a pena. Eu acho que é a gente compreender que tudo que a gente vive, né, toda a nossa escuridão, quando ela se transforma em luz, ela impacta. Nossa, profundo. E, cara, isso aí é uma coisa que hoje eu vejo, as suas dores, elas têm significado. Quando você começa a fazer e tocar as pessoas, você vai entender por que você passou por cada coisa da sua vida. Aquilo que naquele momento você até questionava. Pô, Deus, por que comigo? Por que eu estou vivendo isso? Só que você precisa disso para ser esse espelho para outras pessoas, né? É o que eu digo. Você se torna a chave das prisões que você saiu. E as pessoas vão vir até você por causa disso. Sim. Sabe assim, honra a sua história, né? Eu estou passando por isso, eu quebrei a minha empresa, eu fui demitido, o meu filho quer alguma coisa, eu não posso dar. Honra a sua história. Pô. Cara, não tenha medo de buscar conhecimento, de admitir que você é frágil, que você falhou, que você pode recomeçar. Sim. Eu acho que ninguém é perfeito. Eu errei muito na minha vida, ainda vou errar. Eu estou aprendendo a rir com pessoas que eu amava, pessoas que eu amo. Mas reconhecer que a gente pode evoluir, eu acho que isso é o mais importante, né? E entenda, acho que todos esses momentos, né, eles estão dando pra gente sinais, né? Pra gente buscar reflexão, pra gente buscar evolução, sabe? Acho que pra gente conseguir fechar aqui, né, nosso episódio, nosso tempo tá fechando. Diegão, considerações finais, fala pra gente aí, cara, como descobrir o seu propósito, né? A gente já falou de várias coisas aqui super interessantes. E fechando nisso, é uma coisa, olha para os seus medos, olha para as suas dores, olhe para as suas travas, elas apontam o seu futuro, elas apontam o seu destino, tá? Olha para os medos que você mais tem na vida, olha para as suas maiores dificuldades, ela está a sua maior fonte de crescimento. Não fica procurando não ter isso. Se eu não tivesse essa situação, se eu tivesse diferente. Tira o e se da sua vida e faça o melhor que você tem com o que você pode. Se coloque em ação, sirva as pessoas. Se você não sabe o que você nasceu para fazer, começa a servir as pessoas. Começa a ser útil aonde você está. Como é que eu faço? Quer mudar o mundo? Comece mudando
o seu ambiente, a sua casa, muda a sua rua. Seja você a primeira mudança. Primeira mudança, muda a sua rua, muda o seu bairro, muda a sua cidade. Exato. Café e Propósito, maior podcast BH do estado. A gente vai chegar no estado, vai chegar no país, vai chegar fora. Cara, quando a gente fala isso, as pessoas podem até achar loucura, mas essa é a nossa bandeira, né? E a única coisa que a gente se permitiu fazer foi começar. Com certeza. Porque a gente sabe que a gente está dentro do nosso propósito. Exatamente. Né? Quer levar essa mensagem, quer levar a esperança, né? O nível do seu treinamento determina o nível da sua influência. Exatamente. Né? Então a gente começa. Com certeza. Começou. E vai. Se a gente está acertando, errando, a gente não sabe, vai. né? Mas vamos avançar. Com certeza. Pessoal, é isso. Café e Propósito, né? Mais um episódio para vocês aí, né? Até o nosso próximo podcast. Forte abraço.